Olá, bem-vindos ao quinto episódio do curso de Economia. Vamos a isto. Todos nós já fomos a uma loja comprar um jogo, livro ou algo do género. Nesta situação, para satisfazermos uma certa necessidade nossa, compramos bens. Os bens são, portanto, os meios através dos quais podemos satisfazer as nossas necessidades. Os bens podem ser divididos em dois tipos: bens económicos e bens livres. Os bens livres são aqueles que podemos adquirir sem esforço, devido à sua abundância, como por exemplo o ar, água ou o cocó de cão no chão das ruas de Lisboa. Não escrevas este último no exame nacional, mas queria só aproveitar para pedir que apanhem os cocós dos vossos cães, por favor. Os bens económicos são limitados e por isso têm assim associado um custo de oportunidade, conceito de que já falámos no episódio 2. Escolher um bem deste tipo implica abdicar de escolher outro. É o custo de oportunidade que transforma um bem num bem económico. Os bens económicos têm muito que se lhes diga e podem ser classificados quanto à sua natureza, à sua duração, à função e às relações recíprocas de um bem. Quanto à sua natureza, um bem económico pode ser material, como um livro, ou pode ser imaterial ou um serviço, como um corte de cabelo. Quanto à sua duração, pode ser duradouro, se durar mais do que uma utilização, como um carro ou um telemóvel, a não ser que o estragues logo. Ou não duradouro, se durar apenas uma utilização, como um bolo, a não ser que o vomites e o comas outra vez, mas não recomendo muito. Quanto à função, pode ser um bem de consumo, se for destinado ao consumo das famílias, como uma camisola, ou um bem de produção, se for utilizado para fabricar bens de consumo, como um tecido para a tal camisola. Quanto às relações específicas, dois bens podem ser substituíveis, se forem semelhantes e se puderem substituir, como Coca-Cola e Pepsi, ou complementares, se um complementar a função do outro, como leite e cereais. Já agora, leite primeiro ou cereais primeiro? Falemos agora de produção, que é a atuação do homem sobre a natureza, com vista à obtenção dos bens e serviços de que necessita para satisfazer as suas necessidades. Para um bem ser produzido, tem que passar por várias etapas, passando pelo chamado processo produtivo. As muitas atividades deste processo são agrupadas pelos setores de atividade, com base nas suas características. Os setores são o setor primário, secundário e terciário. No setor primário estão as atividades relacionadas com a extração de produtos do mar, solo ou subsolo, como a pesca, agricultura, pecuária, silvicultura e a indústria extrativa. No setor secundário estão as indústrias transformadoras, ou seja, as atividades que utilizam as matérias-primas, que vêm do setor primário, em produtos que nós podemos utilizar. Para além disso, inclui a construção e a produção e distribuição de gás, eletricidade e água. Podemos ainda distinguir mais partes do setor secundário: indústrias ligeiras e indústrias pesadas. Nas indústrias ligeiras predomina o fator trabalho, como a alimentar ou a de vestuário. Nas pesadas predomina o fator capital, como a indústria de cimento e produção de energia. E temos ainda indústrias tradicionais e modernas, sendo que as tradicionais usam tecnologia da Revolução Industrial e as modernas usam tecnologias mais avançadas. Por fim, vamos para o setor terciário, que engloba os serviços. Basicamente, aqui estão as atividades que não entram nos primeiros dois setores. O próximo conceito que deves conhecer é o de fatores de produção. São eles a natureza, o trabalho e o capital. Na natureza estão os recursos naturais, que são essenciais para a produção. O trabalho é a parte em que de facto se transformam matérias-primas em produtos que possam ser consumidos. O capital é o conjunto de elementos que contribuem indiretamente para a produção, ou seja, as matérias-primas, os equipamentos usados e as matérias energéticas. Vamos falar um pouco de trabalho. Todos nós, à partida, vamos ter um trabalho. O trabalho não é mais do que a prestação de serviços e atividades em que se transformam coisas que não são utilizáveis em algo que possa satisfazer uma dada necessidade. Mas nem toda a gente trabalha. Existe a população ativa e também a população inativa. A população ativa é a parte da população que se encontra disponível para trabalhar num dado momento. Aqui estão também as pessoas que não trabalham, mas que o podem fazer. A população inativa é aquela que não pode trabalhar, como as crianças ou os idosos,
e também as pessoas que exercem uma atividade, mas não são remunerados, como nós estudantes, por exemplo. No entanto, só estes dois conceitos não chegam para avaliar de verdade a situação de um país. É necessário relacionar a população com a atividade produtiva desse país. É para isto mesmo que serve a taxa de atividade. Sendo que a população ativa inclui a população desempregada, existe ainda a taxa de desemprego. A taxa de atividade pode ser bruta, e bruta não significa que te vai bater nem nada disso, apenas que se refere à população total, ou podemos calcular em relação a grupos de idade ou sexo. Por exemplo, a taxa de atividade feminina é calculada dividindo a população ativa do sexo feminino pela população total do sexo feminino, multiplicando depois por 100. Já a taxa de desemprego é calculada dividindo o número de desempregados pela população ativa. Por falar em desemprego, há alguns anos existiam empregos que hoje em dia são desempenhados por máquinas apenas. Essa é a tendência constante. À medida que a tecnologia evolui, alguns trabalhos vão sendo extintos, enquanto outros são criados. Existem 3 tipos de desemprego. O desemprego tecnológico, se a perda de emprego resultar da evolução tecnológica, como acabei de referir. O desemprego de longa duração, se durar mais do que um ano. E o desemprego repetitivo, se for resultante da não adaptação a sucessivos postos de trabalho diferentes.